iniciar a gravação e depois compartilhar a tela, irmã Marineide. Que Deus abençoe a todos. A irmã Márcia Santos também está conosco. E a irmã Gracinda está conseguindo conectar o áudio. Que bom. Então vamos cantar e louvar a Deus. Que bom que nós podemos estar unidos pela palavra de Deus. Eu vou pedir aqui, nesse momento, o irmão Daniel, que está lá na Bahia, Salvador, que faça a oração inicial para nós, rogando que o Espírito Santo nos ajude na compreensão do estudo desta noite. Vamos fechar nossos olhos para falar com Deus.
Querido e amado Deus, louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Graças te damos, Pai, por mais um momento, mais uma noite de domingo, estarmos aqui, Senhor, reunidos para estudar tua palavra, para entendermos mais da tua vontade em nossa vida. Vivemos um momento complicado, onde o distanciamento físico ele é necessário, mas estamos reunidos, Senhor, em espírito, buscando, Pai, conhecer mais de Ti. Eu agradeço, Senhor, pela presença dos meus familiares aqui, agradeço porque o Senhor tem respondido às orações, e tem aqui o tio Mário, a tia Hilda, a tia Beth, Senhor, a tia Alcione, a minha mãe também. E nós te rogamos então, Pai, que o Teu Santo Espírito preencha cada um, e o Teu Espírito nos conduza ao entendimento do que vamos estudar. Que o Senhor possa utilizar também o pastor Edson nesse momento, que não fale ele, mas que o Senhor fale por intermédio do pastor Edson. Esteja conosco nesse momento, é o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado por vocês estarem presentes. E hoje o tema é um tema bem interessante. Nós falamos na semana passada que ele não é só interessante, mas importante, porque nós vamos falar sobre o dom de profecia. E nós sabemos que é necessário estudarmos as profecias e, em especial, estudarmos como que os profetas verdadeiros são distinguidos dos profetas falsos, já que Jesus falou que nos últimos dias nós teremos muitos profetas falsos, não é verdade? Então, nós vamos ter esse tema muito importante hoje, e eu tenho certeza que Deus, de uma forma especial, vai nos ajudar a entender. Me ajudem dando assim um ok, se a tela já está aparecendo para vocês. Muito obrigado. Então, deixa eu minimizar aqui. Nós vamos falar sobre os profetas modernos. Eles são revelados e nós vamos precisar conhecê-los, então, como que a própria Bíblia, o próprio Deus, nos revela a forma que ele escolhe os seus mensageiros para trazer revelações sobre o futuro, sobre conhecendo melhor o mundo e toda a trajetória que nós estamos passando. Deus sempre revela, e ele escolhe mensageiros para revelar, fazer essas revelações, e nós vamos perceber que Deus está no controle de tudo. E em Amós, capítulo 3, no versículo 7, esse texto é muito chave, por isso é o primeiro que estamos aqui mencionando, diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Notem duas coisas. Deus, ele na realidade revela o que está no seu coração, ele envia mensageiros, e aqui quando cita que ele usa os profetas, está no plural. Então, ele não tem um profeta. Então, não houveram apenas 2, 3 profetas, mas profetas ao longo de toda a trajetória. E o Apocalipse é um bom exemplo acerca da decisão de Deus em utilizar profetas para transmitir as suas mensagens. Vamos logo ao Apocalipse capítulo 1, no versículo 1, que diz: olha como que o livro, que já em o seu nome já diz revelação, Apocalipse significa revelação, assim começa o versículo 1 se apresentando. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Ficou claro para vocês a metodologia que Deus age? Deus, de uma forma bem especial, usa os seus servos, os profetas. Ok? Vamos dar sequência, então, agora. O povo de Deus, ele é reconhecido por guardar os mandamentos de Deus
e ter o testemunho de Jesus. E o que significa cada uma dessas características? Vamos ver isso então. Interessante que guardar os mandamentos de Deus é obedecer os 10 mandamentos. A palavra guardar, ela está em sintonia com obedecer. E é interessante que quando é citado os 10 mandamentos, está se referindo às tábuas dadas a Moisés, lá no Antigo Testamento, onde temos em Êxodo capítulo 20, os 10 preceitos de Deus que revelam a vontade de Deus. E ter o testemunho de Jesus também é ter o espírito de profecia. Ok? Vamos ver algumas características, então, de um profeta verdadeiro. Ok? Aqui, se Jesus falou que teríamos falsos profetas, eu tenho que, então, na Bíblia, identificar os verdadeiros profetas. Porque todos, alguns supõem que são enviados de Deus. Mas, na realidade, tem profetas falsos que não são enviados por Deus. E nós precisamos descobrir aí essa questão agora. Outra questão importantíssima é que alguns pensam que apenas os homens podem ser profetas. E aqui fica uma questão: mulheres e homens podem ou não podem ser profetas? Somente homens ou somente mulheres? Ou ambos? Outra pergunta importante para o nosso estudo: existe profeta em nossos dias e para os nossos dias, no século 21? Bem, avançando, nós vamos ver que nem todos os profetas escreveram também a Bíblia. Essa é outra questão muito relevante. Pelo menos 12 estão mencionados, são profetas verdadeiros, mas não escreveram nada, nenhum livro da Bíblia. E um dos exemplos, e o maior deles, é João Batista. Segundo Jesus, não houve profeta maior que João Batista. Isto está revelado em Mateus 11:11, onde ele diz: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Então, outro fato agora interessante é que Deus não faz discriminação de sexo quanto ao dom de profecia na Bíblia. E a própria Bíblia revela também que houveram mulheres chamadas de profetisas. E nós temos referências em Lucas, em Êxodo, em Juízes, na segunda carta aos Reis, em Atos, falando dessas mulheres, Ana, Miriam, Débora, Hulda, e em Atos referindo-se a 4 filhas de Filipe. Então vamos agora interromper a tela, pois nós vamos ver essa questão do dom profético não se restringindo apenas aos tempos bíblicos. Mas antes de entrarmos a esta parte, eu gostaria de ver com vocês se até o momento há algum questionamento, alguma dúvida, alguma situação que você queira perguntar. Vamos lá, então? Vamos ver aqui uma questão. Pergunto a vocês: as pessoas podem ser profetas, se denominar profeta, e na realidade ser um falso profeta? O que vocês me respondem? É só abrir o áudio para participar. Sim, pastor. De acordo com a Bíblia, pode haver sim pessoas que se intitulam profetas, porém não provém de Deus essa revelação, digamos assim, que ele pensa estar recebendo. Então nós vamos ter que identificar, né, Daniel, como que ele é verdade, quando é verdadeiro e quando é falso. Estou sentindo falta da irmã Iraneide, caiu a conexão dela. É verdade. Ela está entrando de novo agora. Que bom. Isso. Então, só para complementar, pastor. Sim. Pois não? Pode falar. Não, de fato, e como a gente utiliza o princípio da sola escritura, né? Os parâmetros para identificar, né, se aquele profeta é verdadeiro ou não, a gente já viu que existe o falso e o verdadeiro.
né, pelas passagens que já foram apresentadas. E a gente vai colocar ele sob prova da própria Bíblia. Aí eu acredito que o senhor vai abordar exatamente os parâmetros, os critérios para, entre aspas, testar aquele profeta. Então, um profeta pode ser também homem, como pode ser chamado uma mulher para ser profetisa. Outra questão que não pode deixar aqui de ser ressaltada. Se uma pessoa é profeta ou foi escolhido por Deus para dar uma mensagem, ela não obrigatoriamente tem que ter escrito algo na Bíblia. Nós vimos o exemplo de João Batista. Ficou claro para vocês também, não ficou? João Batista não foi um grande profeta, porém ele não escreveu nenhum livro da Bíblia, ok? Então, não tendo nenhuma outra dúvida, nós vamos avançar no nosso estudo agora, onde nós vamos ver agora o dom profético que não se restringe apenas ao tempo bíblico, ok? Então, vamos analisar em Joel, capítulo 2, versículo 28 a 29, que diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Joel está se referindo aos momentos que vivemos hoje, tá certo? E então também temos nesse momento agora uma outra questão. O conteúdo da profecia de Deus é algo muito sério. E segundo Apocalipse 22:19, sobre o conteúdo de uma profecia, aquela mensagem que Deus deu para ser revelada, para ser ensinada e revelada a nós, ela é tão séria que olha o que diz no livro do Apocalipse. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas nesse livro. Ou seja, se eu quero ser salvo, mas eu pego uma mensagem de Deus e deturpo essa mensagem, acrescento ou retiro alguma coisa da mensagem, Deus punirá tirando o nosso nome do livro da vida, ou da árvore da vida, da cidade santa, ou seja, não estaremos salvos. Nos tempos bíblicos também já existiam falsos operadores de milagres, falsos profetas. E no caso que podemos agora citar, foi com os magos do Egito. Na época em que Moisés foi libertar o povo do Egito, ele fez os sinais que Deus permitiu que Moisés fizesse. Ele era o enviado de Deus, era o mensageiro de Deus. E agora o rei vai e pede que os magos também fizessem, imitassem os sinais feitos por Moisés. E nem por isso eles passaram a ser verdadeiros. E Jesus deixou uma séria advertência agora para nós, nos últimos dias, nossos dias. E a advertência dele está em Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E esses falsos profetas seriam responsáveis por introduzir mentiras na igreja, as quais destruiriam a verdade para enganar aqueles que buscam fazer e cumprir a vontade de Deus. E agora, antes de entrar nessa parte onde nós vamos descobrir, então, como identificar um profeta de Deus ou não, vamos também interromper e voltar aqui a perguntar a vocês. Até esse ponto, alguma pergunta, alguma explanação ou comentário também da parte de vocês? É só abrir seu áudio. Pastor, Pois eu não, estou Daniel. lendo o livro de Samuel. E foi até, por acaso, foi ontem. Eu li aquele capítulo, agora eu não sei se foi o 17 de Samuel, que fala a história quando Saul vai até uma necromante. Esqueci o nome dela agora.
E ali, por que eu estou citando isso? Porque talvez alguém venha ler essa passagem e pode ficar em dúvida. Ué, mas essa questão dos necromantes e tal, isso não é verdadeiro, como o senhor acabou de mostrar as passagens. Então, esse é o ponto-chave, porque Saul vai, ele fala com a necromante, esqueci o nome dela agora, e ela é chamada profetisa de Endor, da isso, de cidade. Endor, a cidade. E o Samuel, que já havia falecido, o profeta Samuel, vai lá e fala com ele. Então, considerando suposto que... profeta, suposto espírito, né? Exatamente, o suposto profeta. Era esse ponto que eu queria chegar. A gente sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus e, portanto, ela é perfeita, não existe contradição na Bíblia. Então, se a Bíblia é muito clara em dizer que esses falsos profetas, necromantes, falar com os mortos, isso não existe. Então, aquela pessoa, né, que supostamente apareceu ali para Saul, de fato não era Samuel. Muito bem colocado. Márcio, da Bahia, cá. Fala de meu amado. nome da cidade, é Camaçaria, pastor. Camaçari, estava quase. É aqui do ladinho de Salvador. É conurbado, é bem do lado. Maravilha. Pode falar, meu irmão. É vizinho. Pode falar, irmão Márcio. Quer comentar alguma coisa? Pastor, esse texto de Mateus 24 é muito forte, porque ele abre os nossos olhos espirituais para os últimos dias que estamos vivendo. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e maravilhas, se possível, enganaria até os próprios eleitos. Então, se Satanás ele conseguiu enganar os anjos no céu, imagine nós, seres humanos aqui na Terra, que nunca viu a face de Deus. Então, corremos assim um risco muito grande se nós não prestarmos atenção ao que diz as Escrituras Sagradas. É verdade. Porque o inimigo ele conhece a Bíblia de capa a capa. E se nós não nos aprofundarmos verdadeiramente na palavra de Deus para sabermos o que é a vontade do Senhor, somos presa fácil do nosso inimigo, né? Verdade. E exatamente o que Deus quer que eu conheça, então, como é um profeta verdadeiro, identifique o profeta falso, para que ele não me engane, porque Satanás, sendo o pai da mentira, ele consegue misturar verdades com mentiras, e com isso enganar. E são essas as chaves agora que vamos estudar para não sermos enganados. Porque a Bíblia explica, ele mostra, ele revela um profeta quando é de Deus e quando não é de Deus. E uma das chaves está em Isaías, capítulo 8, versículo 19 e 20, que diz: quando vos disserem, e Daniel acabou de falar, né, Daniel? Consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Esse texto é muito claro para nós, que o que Saul fez estava errado. Então, aquela profetisa que se dizia profetisa, ela não era uma profetisa verdadeira. E Saul não consultou alguém que era mensageiro de Deus. E então, por isso que as pessoas precisam conhecer para não serem enganados pelo inimigo. Ou seja, a lei e ao testemunho. A lei e ao testemunho. Ou seja, se as pessoas se dizem de Deus, mas não guardam a lei de Deus, transgridem a lei de Deus, então essa pessoa não é um falso, não é um verdadeiro profeta, se ela transgride a lei de Deus. Tá claro? Se, por exemplo, a lei de Deus, ela fala claro que nós temos que guardar os 10 mandamentos e não 9. Se algum profeta não guardar um mandamento, ele já não é um profeta de Deus. Ok?
fica claro essa primeira questão, então, do profeta, a lei e ao testemunho. Segunda parte que vamos agora ler e ver outras chaves agora para ver se um profeta é verdadeiro, nós temos agora em Jeremias 28:9, as profecias de um profeta verdadeiro se cumprem. Outra questão, o profeta ele reconhece a soberania de Deus. Ele não questiona a soberania de Deus. Deuteronômio 13, de 13 a 15. E um profeta verdadeiro, ele fala o que Deus pediu que falasse. E não o que ele propriamente deseja falar. Outra chave importante é que ele deve falar guiado pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Vão anotando essas passagens ou tirando um print da tela, tá bom? Outra questão, ele reconhece e aceita Jesus Cristo encarnado, homem. E outro ponto importante é que ele apresenta os frutos, os bons frutos do seu caráter. Mateus 7, 15 a 16. Outra relevante questão é de que o Senhor agora, para um profeta verdadeiro, ele se revela de uma forma onde a Bíblia diz como ele se revela. Então, se algum outro profeta diz que recebeu uma revelação de Deus de outra forma, também não é um profeta verdadeiro. Bem, em Números 12, versículos 6 a 8 diz: então disse, ouvi agora as minhas palavras, entre vós há profeta. Eu, o Senhor, então grave, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer. Ou falo com ele em sonhos. Não é assim como meu servo Moisés, porque que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor, como, pois, não temestes falar contra meu servo, contra Moisés? Então, está bem claro nesse texto de que Deus revela aos profetas numa visão, que é como um filme, ele se revela através de sonhos, e o profeta recebe num sonho a revelação de Deus, ou Deus fala pessoalmente. Tá? Vou interromper a tela e perguntar se tem alguma dúvida. E vamos esclarecer também alguns pontos. Visão é algo como um filme. Deus vai mostrando em detalhes ali para o profeta. E pede depois para ele escrever com a palavra, com a linguagem, com a forma de se expressar do profeta. Outra é sonho, ele está dormindo. Nós já vimos no texto que ele também se revela. Agora, a coisa mais impressionante é quando Deus fala diretamente com o profeta. O profeta ouve. Interessante que Samuel, quando ainda pequeno, não tinha recebido revelação nenhuma de Deus, Deus se apresentou a Samuel chamando ele pessoalmente, eu falando com Samuel, Samuel. Aí ele acorda, vai até Eli, Eli, o senhor me chamou? Não. Volta então a dormir. Ele voltou e ele ouve de novo, Samuel. E ele agora vai, Eli, mas eu ouvi de novo me chamar. Não fui eu que te chamei, Samuel. Volta a dormir. E na terceira vez, Samuel, Samuel. E ele, mas Samuel, Eli, estão me chamando, não é o senhor? Não sou eu. Já sei. Pode ser Deus te chamando. Então faça assim. Se ele te chamar, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu gosto desse exemplo, porque é a forma que Deus falou com Samuel. Alguma pergunta? Alguma outra consideração? Pode abrir o áudio. Está ficando claro, irmã Iraneide? A irmã Iraneide estava querendo falar aquela hora, agora que eu me lembrei. Sim, pastor, está claro, tá bom. Está claro? Então, veja, o profeta verdadeiro, ele recebe ou visão, ou sonho, ou Deus fala pessoalmente. Ok? Vamos, então, dar continuidade, então, se não temos outra dúvida.
O próximo passo que eu quero que nós agora demos uma atenção, como o Senhor vai revelar aos seus profetas? Nós já vimos esse texto, já vimos essas 3 maneiras, e agora vamos falar sobre o dom profético hoje, na igreja chamada, na profecia de igreja remanescente. Bem, em Apocalipse capítulo 12, onde é descrito ali a mulher representando a igreja remanescente, uma mulher representando a igreja em profecia, mulher significa igreja, e o dragão também é chamado, é um dos nomes, um dos títulos dados ao inimigo de Deus, a Satanás, e Apocalipse 12 fala assim: irou-se o dragão contra a mulher, contra essa igreja remanescente. Foi pelejar com os restantes da sua descendência. E quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, Satanás está irado com a igreja remanescente, aquela que obedece os 10 mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Interessante que o dom de profecia, ele é importantíssimo. E quando você vai a Apocalipse 19, 10, você vai ver que o dom de profecia, o testemunho de Jesus é o dom de profecia. Ok? Agora, falando especificamente sobre o dom de profecia, nós chegamos a Ellen White. E Ellen White foi a profetisa, foi a mensageira escolhida por Deus para receber visões, para receber sonhos, orientações, mensagens para o nosso tempo. E eu queria relembrar a você que ela é uma mulher. E nós vimos na Bíblia que mensageiras mulheres, como Ana, Hulda, etc., também foram chamadas. Queria dizer também que uma profetisa não necessariamente tem que escrever algum livro da Bíblia. Nós vimos o exemplo de João Batista. E Ellen White foi escolhida como mensageira de Deus e ela simplesmente não errou nada na Bíblia. Ok? Alguma dúvida nesse sentido até aqui? Pastor, Pois não, irmã Neide? eu não ouvi bem a última fala sua. Por favor, queria repetir sobre a Ellen White, sobre a Bíblia aí. Deve ter falhado. Vamos sim, vamos repetir sim. Ellen White, ela foi uma mulher. E ela, como a Bíblia representa que mulheres também foram escolhidas como mensageira, então ela foi uma mensageira e a Bíblia não é contrária que uma mulher seja mensageira. Nós vimos também que nem sempre uma profetisa ou um profeta precisa escrever um livro da Bíblia. E Ellen White não escreveu nenhum livro da Bíblia, como João Batista também não escreveu nenhum livro da Bíblia. Então, agora nós vamos ver o seguinte: como que eu vou provar se Ellen White é ou não é verdadeira? É ou não é uma mensageira escolhida por Deus? É ou não é aquela verdadeira mensageira que teve visões, sonhos, etc.? Tá certo? Lembra que nós vimos alguns passos, tem que guardar os mandamentos de Deus, as profecias têm que se cumprir. Nós vimos ali várias etapas. Vamos provar se Ellen White, já que a igreja remanescente precisaria ter o dom de profecia nela, então vamos ver se Ellen White foi uma mensageira verdadeira. Alguém quer comentar ou perguntar antes de eu compartilhar a tela? Pastor, você vai continuar sobre a Ellen White, né? Agora, vou abrir agora os temas sobre ela. Ah, ótimo. Então tá bom, vou aguardar. Então vamos lá. Bom, nós temos alguns passos agora sobre Ellen White, ok? Nós vamos ver primeiro onde ela nasceu. A data foi dia 26 de novembro de 1827. Ela teve a primeira visão aos 17 anos, num período chave, que foi o período em que terminaria ali a profecia dos 2.300 anos que nós já estudamos. Ali ela teve a primeira visão de Deus. Deus vê o povo confuso. Por que esperamos a volta de Jesus e Jesus não veio?
Aí ela teve uma visão ali muito importante. Ao todo, Ellen White recebeu mais de cerca de 2.000 visões e sonhos durante os 70 anos de ministério. Por que 70 anos? Porque ela teve a primeira visão em 1844 e ela viveu até 1915. Ao todo, ela escreveu mais de 100.000 páginas sobre assuntos diversos, todos estes assuntos revelados por Deus. Interessante que ela não é a fundadora da Igreja Adventista, mas ela fez parte dos pioneiros da Igreja Adventista. Tá certo? Outra questão importante, onde ela mais trabalhou? Estados Unidos, durante o período da Europa, ali nos lugares da Europa, e também na Austrália. E quando ela morreu? Morreu em 16 de julho de 1915. Ok? Eu vou interromper a tela agora mais uma vez e perguntar se até aqui, sobre Ellen White, você gostaria de perguntar alguma coisa. Pastor, Sim. desculpa. Mas, assim, eu queria pesquisar na Bíblia o capítulo que você falou quando Deus levantou, né? Mulheres, profetiza também, né? Eu queria ver o capítulo e o versículo, por favor. Não chegaram a tirar o print da tela, não, né? Na hora que eu fui passando ali os slides, né? Eu tirei. Tá, eu volto lá sim, eu volto. Só um instante. Nós temos aqui, eu vou voltar bem rapidinho, para vocês terem aqui a ideia, tá? Aqui são as chaves. Quando Jesus falou que surgiriam muitos falsos profetas, tá? E aqui nós temos sobre mulheres na Bíblia, tira um print da tela. Em Lucas fala que teve a profetisa Ana, em Êxodo fala que teve a profetisa Miriam, em Juízes fala da profetisa Débora, e também em Reis sobre Hulda, e também no Novo Testamento, no livro de Atos, sobre as 4 filhas de Filipe, também fazendo profecias. Seria isso, irmã Iraneide? Ok, pastor, fiz o print, tá bom? Obrigada. Perceberam, então, nós temos, então, mulheres que na Bíblia também foram profetisas e não escreveram nada na Bíblia. Mais alguma dúvida? Pergunta? Pastor, Pois não, Daniel? eu não sei se na apresentação vai mostrar, mas a Ellen White ela teve uma limitação muito grande na parte acadêmica. Ela não teve uma formação, acho que foi a 3ª ou 4ª série do ensino primário. Ela Exato. era frágil, tinha alguns problemas de saúde, o que não nos surpreende, né? Até porque Deus, quando escolheu as pessoas, parece não, né? Propositalmente, ele pega aqueles que parecem ser incapacitados, digamos assim. E essa é uma coisa que me surpreendeu muito a primeira vez que eu fiz esse estudo, é quanto, por exemplo, ao fato de ela ter escrito mais de 100.000 páginas manuscritas, abordando uma gama enorme de temas, desde temas estritamente, digamos assim, doutrinários religiosos, passando por educação até por ciência e medicina, né? Coisas que, inclusive, vieram a se confirmar posteriormente com o avanço da medicina e dos estudos, né? O que, no meu entender, mais uma evidência de que houve uma intervenção ali, né, divina, uma inspiração divina, pois um ser humano seria impossível ter uma produção intelectual e tão grande assim, sem ter uma base de estudos, enfim. Então, eu penso que essa também é uma outra evidência. Com certeza. Mais alguma pergunta ou comentário assim, sobre o tema? Aqui, pastor, só para reforçar essa questão que o Daniel colocou, né, dela não ter instrução, mas o que a gente é marcante na literatura dela é o fato dela, de tudo que ela fez, de tudo que ela produziu, de tudo que ela escreveu, ela leva para a Bíblia, ela leva para Jesus,
né? Enquanto ela mesma diz que ela é uma luz menor, né? A luz maior é a Bíblia. Então, tudo que ela escreveu, tudo aponta para a Bíblia, né? E se a gente sabe que se fosse uma obra que não fosse de Deus, se não fosse uma inspiração do Espírito Santo, não iria levar para a Bíblia, não iria apontar para Jesus Cristo, né? Então, isso também é algo marcante na obra dela. Excelente. Mais algum comentário ou pergunta? Queria destacar para você, querido irmão e irmã, interessante que Jesus ele se refere que nos últimos dias teremos muitos falsos. E interessante que ele não precisa também de muitos verdadeiros para combater os falsos. Vou dar um exemplo também. Deus tem a igreja verdadeira. Em Apocalipse 17 fala de muitas falsas. Uma mãe e muitas filhas. Perceberam que Satanás usa uma estratégia de procurar pulverizar a mentira para agradar, com facetas diferenciadas para agradar um e outro? Então, uma coisa é certa, se eu estiver numa certa igreja e ali se manifestar um dom profético, e esse profeta que se levantar na tal igreja não guardar os mandamentos de Deus, já não passa no primeiro crivo, que é necessário que ele guarde os mandamentos de Deus. Uma outra questão, se ele não reconhece que Jesus veio em carne, que se tornou um de nós, interessante que todos os crivos Ellen White passa. E interessante, como Daniel mencionou, ela com toda a fragilidade, ela teve limitação na questão acadêmica, porque ela recebeu uma pedrada, ainda jovenzinha, que trouxe debilidades físicas para que ela pudesse frequentar normalmente a escola. E mesmo fragilizada, perdendo os anos escolares, Deus, aos 17 anos, ainda lembra dela como uma pessoa que seria muito útil para ser mensageira dele. Interessante que Deus chama os fracos para confundir os fortes. Esse Deus, ele é incrível na sua maneira de agir. Nós vamos agora para a parte final, onde nós vamos destacar alguns pontos por que devo crer em profetas e por que uma igreja verdadeira precisa de um profeta. Em 2 Crônicas 20:20 diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. E eu vou fazer uma pausa. Muitas pessoas dizem assim: eu já creio em Deus e é suficiente, não preciso de mais nada. Só que não é isso que ele está dizendo na Bíblia. Ele está dizendo: crede em Deus. Você vai estar seguro por acreditar em Deus. Mas agora ele fala: crede também em quem? Nos profetas de Deus, os verdadeiros. E se eu crer nos profetas, eu vou prosperar. Um outro texto relevante para nós é o próximo, que diz: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. E antes de ler o último verso, sobre esses dois textos eu queria destacar e frisar para vocês. Se Deus não revela, lembra no início do estudo? Ele não faz coisa alguma sem revelar antes aos seus servos, os profetas. Agora ele também enfatiza, e enfatizamos no final do estudo, de que se eu crer em Deus, eu vou estar seguro, mas se eu crer também no mensageiro dele, eu vou prosperar. Não é maravilhoso? Deus não nos deixa sem ajuda, sem direção. Deus está sempre pronto a nos apoiar e ajudar. E Ellen White, durante as visões e situações diversas, ela escreveu sobre casados, sobre casais, sobre vida conjugal, sobre educação de filhos, sobre saúde. Bom, pastor, mas a Bíblia não fala? Fala. Você vai a Levíticos 11, vai falar ali sobre os animais imundos, sobre os alimentos imundos, coisas que não devemos comer. Agora, ela amplia, ela não muda nada da Bíblia. Ela amplia o conhecimento, como a irmã Marileide colocou. Então, aqui está dizendo, se eu quero prosperar na minha caminhada cristã, eu devo crer nos profetas.
E os últimos dias, ele falou, cuidado, vão ter muitos falsos profetas. E olha o último texto que nós vamos ler nessa noite, diz assim, deixa eu compartilhar a tela. Diz assim, eis que venho sem demora. Felizes, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Queridos, assim eu termino hoje com esse texto. Por quê? Ele já está voltando. Ellen White, ela desempenhou um grande papel. Ela escreveu e nos deixou muitas orientações. Ela não só reconhece Jesus como filho de Deus, ela escreveu O Desejado de Todas as Nações. É um livro dessa grossura que revela em detalhes quem foi esse Jesus, reconhecendo que ele é o Filho de Deus e trazendo detalhes importantes. Não acrescenta nada novo na Bíblia, mas ela traz detalhes sobre quem é esse Jesus e como ele se relaciona, como ele planejou todo o processo de salvação. Crede neles e eu vou prosperar. E se Satanás, o dragão, irou-se contra a igreja remanescente, ele ataca simplesmente as pessoas, levando-as a não acreditar e não darem crédito à profetisa Ellen White, já que ela passa pelos crivos. Vou dar um exemplo. Quando um profeta verdadeiro entra em visão, ele perde o fôlego. Isso está no livro de Daniel. Quando Daniel entrava em visão, ele ficava como morto. E Ellen White, durante as 2.000 visões e sonhos, as pessoas não entendiam. Médicos que estavam próximos iam ali conferir e via que ela não tinha realmente a respiração. A irmã Eneida aqui é médica e ela vai poder me afirmar. Pode, irmã Eneida, uma pessoa ficar só 10 minutos sem respirar, irmã Eneida? Ou melhor, qual é o limite humano para ficar sem oxigenação do cérebro, irmã Eneida? Seriam 3, 4 minutos? Tem que abrir seu áudio. Tem que abrir o áudio, peraí. Tem que abrir... Pode ativar, tá autorizado. Conseguiu abrir? Tem que clicar na tela do seu aparelho e clicar no microfone, irmã Eneida, para abrir. Abriu agora. Oi. Eles dizem o seguinte, 5 minutos já é um tempo demais. Porque o oxigênio que vai para o cérebro tem que ir até 3 minutos no máximo. Então, se ela ficava tanto tempo, realmente, Deus estava ali, né? Mais de 1 hora, passava momentos enormes em visão. E interessante também que uma das visões, ela segurou uma Bíblia pesada, de mais de 8 quilos. E ela simplesmente, sem olhar para a Bíblia, ela ainda apontava ali os textos, folheava a Bíblia. Foram muitas evidências que ela realmente estava tendo uma visão, e não dela mesma. Acrescentar alguma coisa, Daniel? Alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? A irmã Iraneide caiu a conexão dela de novo. Que pena. Daqui a pouco ela entra. Mas, queridos, então o que eu quero... O Márcio quer falar, pastor. Hein? O Márcio. Ô, Márcio. Então fala, meu querido. Pastor. Ligado, ele não consegue ouvir. Aí o irmão está falando aí. Pode falar. Se Deus hoje vê a necessidade de revelar algo para o seu povo, ele pode escolher um de nós para falar para a sua igreja? Sabe, Márcio, em nenhum momento nós estamos fechados a não termos mensageiros de Deus. Em nenhum momento. Sendo que esse Deus deu tantas orientações, tão minuciosas orientações a Ellen White, ela esgotou
tantos assuntos que, se acontece hoje de um sonho, de ali não fala profeta Joel, que nos últimos dias os velhos, os jovens e vários estarão envolvidos como mensageiros, então pode, porém só serão verdadeiros se passar por todo o crivo que Ellen White também passou. Muito boa pergunta. Pois não, irmão Sérgio? Eu estava vendo na semana passada na Rede Novo Tempo o mesmo tema, e o pastor Luiz Gonçalves, ele até citou que colocavam folha de papel próximo dela e não balançava, ou seja, ela não respirava. Ela ficava por muito tempo sem respirar, realmente só pelo poder de Deus. No último domingo foi o tema que o senhor está conversando hoje conosco, foi trabalhado pela Novo Tempo. E ele disse que eles fizeram vários testes com ela para ver se ela estava respirando ou não, e ela não respirava. Até espelho colocar frente às narinas para ver se embaçava, né? E ela... Isso. Exatamente. Só pelo poder de Deus. Só pelo poder de Deus. Ok? Queridos, eis que venho cedo, logo, sem demora. Jesus está voltando. E se eu crer nos profetas, conhecer as mensagens que Deus deixou através deles, Deus vai fazer como que a minha caminhada cristã seja próspera. Que Deus nos abençoe. Irmã Marileide vai nos colocar agora, então, o hino Unidos por Sua Palavra. Vamos louvar esse Deus e, de uma forma bem especial, terminar o nosso encontro com uma oração depois.
Seu som está desligado, pastor. Obrigado, Marileide. Então, nós vamos fazer a oração final e depois da oração final nós tiramos a nossa foto, tá bom? Vamos fechar os olhos e falar com Deus. Obrigado, Senhor, por tua bondade, por teu carinho. Obrigado por teu amor. E o Senhor sempre cuidou do seu povo, nos revelando todos os seus propósitos, trazendo a tua mensagem até nós pelos teus servos, os profetas. Que pela fé possamos crer nos profetas, aceitar as tuas mensagens e assim prosperarmos na nossa jornada cristã. Queira dar a tua bênção, por favor, a todos aqui presentes, que o Senhor, de uma forma bem especial, esteja avivando a nossa fé. É o meu pedido e oração em nome de Jesus. Amém. Então, vamos encerrar a gravação agora, tá bom?